Olá, pessoal do canal Agricultura A a Z. Você sabe o que é agricultura regenerativa? Siga com o especialista Lúcio Mauro Arcolo para saber sobre. Antes de seguirmos, gostaria de pedir para você se inscrever em nosso canal e não se esqueça, deixe o seu like, pois isso ajuda a gente. Bora pro vídeo? Meu nome é Lúcio, eu sou engenheiro agrônomo, sou mestre em produção vegetal, sou especialista em microbiologia agrícola e tecnologia de aplicação, além de ser coordenador de aviação agrícola. Eu trabalho hoje, sou gerente comercial técnico da Biosanto, bioinsumos, agronegócios e Serigi Bioinsumos. E a gente veio aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre agricultura regenerativa. É o que a gente vem fazendo nesses últimos anos. Fazendo um pequeno resumo de como é que comecei a trabalhar com produtos biológicos, né? Em 2012 eu trabalhava com empresas multinacionais de químicos, mas quando eu tive os primeiros contatos com os produtos biológicos, na época apenas Bovéria balciana e BCB66 e Bacillus thuringiensis, né? Controle de lagarta. E durante esse período, a gente ficou muito incipiente ali, porque os resultados apresentados na época não eram tão efetivos, né? Por falta de manejo, de conhecimento mesmo. As informações que eram dadas, elas não nos chegavam. Em 2015, 2016, nós tivemos um grande ataque de ácaro rajado lá no Espírito Santo e no extremo sul da Bahia, e na época nenhum químico ele resolvia mais, e aí foi quando a gente decidiu fazer um trabalho mais forte com Bovéria balciana. Tivemos resultados bem interessantes, entretanto, não era aquilo que se esperava. Tentei fazer alguns trabalhos com ácaros, né, macroparasitas, mas também não fui bem. Na época, foi quando apareceu um princípio ativo que não tinha nem existe para mamão e foi algumas pessoas ainda aplicando. Mas essa chegada me fez com que, em 2016, eu me aproximasse da antiga farroupilha, que hoje é a Lálama, e daí eu começasse a ter um conhecimento maior em relação às tecnologias de aplicação de biológico, manejo e conhecimento de algumas outras cepas. Em 2017 para 2018, nós tivemos um grande ataque de cigarrinha em Osca Branca, na região também, e aí nós tivemos um trabalho que já foi melhor, com Balvéria e com Metarrísio, Anisoplai e BCB 425. Mas, mesmo sendo um excelente trabalho nessa época, para mim ainda me faltava alguma coisa. E foi quando, em 2019, começou a haver uma grande mudança de áreas, porque esse trabalho ele foi ampliando, tá? Com controle biológico nas culturas que eu trabalhava, que na época era café, pimenta do reino e mamão, mas principalmente mamão. E em 2020, 19 de maio de 2020, eu comecei a trabalhar, a montar uma empresa aí no Espírito Santo, né? Como agrônomo dela, chamada Biosanto, né? Biosanto Agronegócios. E graças a Deus essa empresa ela decolou, dela surgiu a Serigi, é onde eu vim para cá, para o Sergipe, né? Também fazer o começo dessa empresa aqui. Mas a partir de 2020 foi onde eu comecei realmente a trabalhar com biológicos, não apenas com cepas que eu tinha fabricada, de fábrica, de comercial, como também multiplicação on-farm. E aí foi necessário aprofundar muitos estudos. Mas nessa época acontecia uma coisa muito interessante, porque por vezes ela vinha funcionando muito bem e acontecia de um momento ou outro ela falhar. E aí eu comecei a me preocupar, o que está acontecendo isso aqui? Mas a gente tinha falha do químico também. Então a primeira coisa por onde eu passei foi para fazer meus treinamentos, especializações em tecnologia de aplicação, né? E aí eu fiz as especializações lá com a Alma Kraken, tive os primeiros contatos com o Paulo Rosa, e depois eu juntei muito forte a meu parceiro de trabalho hoje, o professor e doutor Marco Vilela, foi onde eu realmente ganhei, digamos assim, dentro dessa coisa da tecnologia de aplicação. E ela melhorou muito essa questão, redução de gota, a gota certa, quantidade de gota por centímetro quadrado, enfim. Tudo isso que não vai dar para a gente falar aqui na palestra. Mas, enfim, ainda assim, me faltava alguma coisa, porque o controle biológico, a tecnologia de aplicação, ele não chegava àquilo que eu considerava ideal. Você chegava numa fazenda, tinha alguns atomizadores, algumas coisas,
Então, a gente não podia, tinha que ter alguma coisa para ajudar nisso aí, porque só você apoiar em cima de pulverizadores, em cima de falhas que a gente encontra quando a gente vai realmente para o campo, nem todo mundo trabalha ali em cima da primazia, eu digo, poxa, peraí, a gente não vive, nós seres humanos, né? A gente não vai viver de farmácia. Então, eu comecei a pensar, e aí em 2021 eu estava em patrocínio no segundo simpósio de controle biológico em café, e todas as palestras bateram muito forte, na época a COP estava acontecendo, a COP 27, e bateram muito forte sobre essa questão do carbono e tal, e a agricultura regenerativa que precisava retornar, e a adubação verde. E aí eu parei, porque lá no início da minha carreira, em 2005, 2006, 2007, trabalhei muito com o Senar, e eu era instrutor de agricultura orgânica. Então eu me lembrei justamente da teoria de Chabossou, teoria da transfobiose. Né? Passe para mim, por favor. Aí, não. Não, antes dessa. Bom, o slide vai mudar daqui, não era esse não, era a teoria de Chabossou. Passa lá para mim, por favor. Essa aí. O que é que Chabossou me dizia? Né? A sustentabilidade das plantas é função da existência de fatores nutricionais em seus tecidos, especialmente elementos solúveis presentes no vacúolo da célula, e em particular aminoácidos e glicerídeo. Então, eu vi que eu precisava alimentar nutraceuticamente, não mais falando nutricionalmente, mas nutraceuticamente a minha planta, para que ela não adoecesse. Se você imaginar que inseto ele não digere proteína, mas ele gosta de aminoácido livre. Então, quando eu tinha qualquer forma de desequilíbrio, seja biótico ou abiótico, estresse, né, hídrico, a chegada dos SIDAs, né, enfim, adubação de forma desregulada, automaticamente você começa a produzir muito aminoácido livre e muito açúcar livre. Pode passar para mim, por favor. Isso aí faz com que os insetos, principalmente as pragas, eles partam para cima para consumir esses aminoácidos, que são muito fáceis de se desmancharem, e eles têm enzimas no organismo que conseguem digerir esse aminoácido, mas ele não consegue digerir a proteína. E esse processo, pode passar. Esse processo, isso aqui é uma amina, tá? Um aminoácido. Então, a proteína é formada através da ligação de um grupo amino, que é básico, com a ligação ácida da carboxila. Só que essa junção, né, que ela é chamada de proteossíntese, é a junção de vários aminoácidos para poder formar uma proteína. Até 50 aminoácidos formados, você tem um peptídeo. A partir daí, você começa a fazer cadeias muito longas de proteína. Esse processo é demorado. E ela precisa de enzimas específicas para fazer essa ligação, tá, com a carboxila aqui, de forma eficiente. Senão, ele vai para um processo chamado proteólise. Por quê? Porque essas enzimas que estão aqui, elas não conseguem chegar e organizar isso aqui. Então, você fica com aminoácido e fica com açúcar livre. E isso você tem uma atratividade de inseto muito grande em plantas. Por isso que planta onde você exagera em adubos, a gente às vezes vê alguns consultores, principalmente em nitrogênio, você tende a ter uma planta com a folha mais tenra e você tende a ter ataques, principalmente de insetos. Muito forte isso. Ácaro no mamão é visto isso com muita veemência. Você pode ver, são fazendas que utilizam a quantidade. Se você vai no ciclo de Mulder, você vai ver que existe sinergia e antagonismo entre nutrientes. Então, eu não posso ter excesso e nem ausência, essas são as 3 leis básicas da fertilidade, na minha planta. Por isso que andadas de folha e solo, elas precisam andar sempre em constante, para que eu tenha esse equilíbrio. Não adianta eu ter uma planta em proteólise, tá? Ou seja, totalmente desequilibrada, e pensar que eu vou entrar com biológicos ou químicos que vai resolver facilmente. Não, eu não consigo. Haja vista, a gente vê que, por vezes, a gente dá um ataque e a gente chega numa lavoura, seja de química e tal, e olha, esse ano nada está funcionando, a gente entra para aquele desespero e começa a aplicar várias coisas, e isso faz com que as lavouras se tornem cada dia mais caras e mais difíceis. Porque, inclusive, com a emissão do químico, né, em detrimento do biológico, você tem a questão dele fazer parte dessa quebra de algumas enzimas.
Então, você tem um estresse de planta muito maior do que quando você só tem um controle biológico ali por fora, como um predador natural. É uma coisa que está na natureza, e a gente ajudando a natureza a nos ajudar. É diferente de um químico, né? A exemplo de um nematóide, né? Se eu tenho um ataque de nematóide em café, e aí eu começo a fazer químico, olha, eu não conheço nenhum nematicida químico que ele seja específico só para elementos maléficos. Ele vai matar o benéfico, ele vai matar o micro-organismo que ajuda, né, na manutenção daquela planta. Então, obviamente, com o passar do tempo, também, porque eu não vou conseguir eliminar tudo. Eu vou ter reinserção de nematóides a todo momento, água, pisando, ou até mesmo aqueles que ficarem na profundidade de solo onde o veneno não alcance. Então, quando eu tenho isso, eu estou fazendo uma própria seleção natural. Obviamente, né, quantos produtos vocês conheceram aí de químicos aí que hoje já não fazem mais efeito como nematicidas? O biológico tem essa vantagem porque ele se readapta. Cada vez que o nematóide ele vai sofrendo resistência, automaticamente os micro-organismos entomopatogênicos, automaticamente eles também vão sofrendo resistência. Por isso a necessidade das fábricas constantemente estarem fazendo a renovação de cepa. Passa aí para mim, por favor. Pode passar. Pode passar, isso eu também já falei. Pronto. Aí, quando apareceu isso, me chamou a atenção do que nós deveríamos... para que lado iria meu rumo de trabalho? Como eu disse a vocês, eu precisava de um supermercado. Eu não precisava só de uma farmácia. E aí foi que eu decidi voltar lá na teoria da trofobiose, lá em Chaboçou. E aí foi quando eu pensei em duas coisas. Bom, eu tenho que pensar em alimentação. Quando eu penso em alimentação, eu tenho que pensar em reestruturar esse solo. E aí eu penso em probióticos. E tenho que dar resistência a essa planta. Foi assim que eu vim conhecer o M1. Esse M1 que nós trabalhamos, ele foi descoberto pelo Dr. Teruo Higa, no Japão. Não é aquele M1 de mata. Nada contra aquele M1 de mata. Já trabalhei muito na época do Senai. Entretanto, eu só alerto para algumas coisas que eu tenho muito cuidado em comentar sobre esses M1. Primeiro, você pode dar um azar de, numa mata equilibrada, você pegar um micro-organismo que não seja interessante, seja uma Xanthomonas, uma Acidovorax, alguma coisa, uma bactéria e trazer, e você proliferar isso. Ninguém pode garantir que nesse momento lá não teve. Pronto, esse é um fato, né? Gosto muito do M1 de mata também, mas eu estou explicando por que eu optei trabalhar com esse M1. A segunda coisa que nós temos é que eu não tenho contagens do que eu tenho ali de micro-organismo. Então, digamos assim, cada amostra que eu tirar ali, eu vou ter um M1 diferente, tá? Então, esse princípio do Dr. Higa só são leveduras, lactobacilos, 4 vezes 10 a sétima, são um Saccharomyces cerevisiae e 2 lactobacilos, o acidófilos e o acídulos e o casei, entendeu? Então, ele consegue me entregar no mesmo princípio de um bocache da vida, do M1 de mata, mas com a garantia. Ele é baseado na coexistência entre as espécies para ajudar na prosperidade, ok? Como é que funciona? Passa aí para mim, por favor. Como é que funciona o M1? Basicamente, através da decomposição da matéria orgânica, só que de forma fermentativa. E como é que ele funciona? Ele acelera o processo de decomposição, com quebra de compostos, proteínas, açúcar, gorduras e fibras, e disso aí ele gera produção de substâncias benéficas, vitaminas, antioxidantes, aminoácidos e enzimas. Tá? E a segunda função dele é a exclusão de micro-organismos patógenos por exclusão competitiva. Ou seja, eles vão chegando e vão inibindo a criação dos patógenos, porque quando você tem... Pode passar para mim, por favor. Quando você tem a fermentação de forma oxidativa, tá? Que é a forma de decomposição que você tem quando você tem abertura por arados, você tem a ação dos químicos, você tem a ação do próprio adubo em si, você proporciona, né, a decomposição oxidativa dessa matéria orgânica. E o resultado final disso são ácidos butílicos, metanos, amoníacos, gás sulfídricos, principalmente. Isso faz com que elementos maléficos eles sejam potencializados, porque eles se alimentam basicamente disso. São substâncias fétidas. Tá?
Por outro lado, quando você tem uma decomposição de forma fermentativa, o processo final de liberação disso são aminoácidos, vitaminas, enzimas e antioxidantes. Eu sempre gosto de citar o exemplo do leite. Se você pega um leite e coloca um lactobacillus dentro e ferve ele, você transforma em iogurte. Todo mundo consome iogurte de forma tranquila, sem ter maiores problemas. Se você fermenta ele com estreptococcus, deixa ele azedar, algumas pessoas não passam mal, mas a grande maioria das pessoas passam mal. Por quê? São os processos de fermentação, de decomposição da gordura do leite diferente. Uma feita de forma oxidativa, outra de forma fermentativa. Uma outra coisa são aquelas gangorras de jardim, né, em que as crianças sentam de um lado e do outro. Na própria formação do bocashi, do M1, lá no início, a gente sempre fala 10% desses elementos são benéficos, 10% são maléficos, 80% são neutros. Esses elementos neutros, eles tendem a passar para um lado ou para o outro, a depender do que você tem de exudato. Então, se eu tenho ácido butírico, metano, amoníaco, eles passam para o lado maléfico, eles que eram neutros, tá? Por outro lado, se eu tenho uma decomposição de forma fermentativa, esses micro-organismos tendem a passar para o benéfico. Por isso que, dessa forma, o M1 ele consegue controlar muito bem, tá? Essa biota, reorganizar essa biota, é o trazer a natureza de volta ao que ela era no início. Essa é a base da agricultura regenerativa. Então, se eu faço palhada, se eu faço cobertura morta, se eu diminuo o químico, se eu aumento o biológico, tudo isso eu vou estar fazendo com que emita menos carbono, tudo isso eu vou fazendo com que minha planta ela tenha mais matéria orgânica disponível na solução do solo, que eu tenha mais água disponível na solução do solo, tá? E que minha planta ela tenha uma condição de crescimento muito maior, tá? Não só por causa dos metabólitos secundários que são gerados por isso aí, mas pela própria biota que estão ali revitalizando esse solo, evitando compactações e outras coisas mais. Por exemplo, toxidez de alumínio, né? E aí, pode passar para mim, por favor. Foi aí que, além da questão do probiótico, onde eu poderia ajudar a minha planta, né? O probiótico ele faz com que minha planta enraize mais, ele tem uma resistência ativada, porque ele entra na planta, dando uma resistência a essa planta, porque ele está liberando enzima, ele está transformando proteína, ele está criando toda essa questão. Eu precisava de um elemento que me desse uma sustentação maior. E eu sempre gostei muito de trabalhar com silício, tá? Mesmo porque, quando teve um grande ataque de ácaro, começou a aparecer algumas coisas de silício. E algumas coisas chamavam atenção. Uma foi uma palestra que eu fui, alguém disse que o silício ele quebrava o dente de um ácaro, né? E isso me chamou a atenção e eu fui procurar. Na realidade, a gente tem muito trabalho com lagarta. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto insta, onde as lagartas realmente elas vão perdendo o serrilhamento dos seus dentes com a utilização do silício. Então, eu parei para estudar um pouco mais o silício para tentar entender, porque até aquele momento o silício ele apenas servia como uma barreira protetora, e eu sabia que ele produzia uma lignificação ou uma silicificação, né? Tem uma sílica morfa, né? Se chama opala, na epiderme da folha. E aí, quando ele fazia esse enrijecimento, eu sabia que os insetos sugadores, né? Picadores, sugadores, eles não tinham muita, digamos, aproveito disso, porque a epiderme se tornava muito rígida e eles não se tornavam atrativos. A mesma coisa para uma grande maioria de fungos. O Haustória ele não consegue passar por essa camada amorfa. Então, o fungo ele tende a não propagar, né? Ele tende a sucumbir ali dentro de alguns dias. Não quer dizer que todos irão sucumbir, mas você reduz drasticamente. Por exemplo, o oídio a gente conseguiu no Vale, Petrolina, reduzir 100%. 100% em lavouras de uva. Então, existe alguns fungos que são altamente suscetíveis à utilização do silício. O silício é o segundo elemento mais abundante na Terra, 50% a 70% da massa do solo é dióxido silícico. A planta ela só absorve o silício na forma de ácido silícico ou ácido ortossilícico. Então, não adianta você tentar suprir a planta com esse CO2. E a grande maioria dos pós de rocha que nós temos aí, eles conseguem suprir uma pequena parte de HK4 e SiO4, mas é uma taxa de 1 a 3%. Por isso que eu optei por trabalhar com um produto mais específico. Esse produto, pode passar para mim, por favor. Ele passou por um processo de termofusão que, na realidade, ele só ocorre dentro do vulcão. E ele, na realidade, é um ácido silícico, H2SO4.
Né? Esse produto, assim que ele entra em contato com a planta, ele começa a reagir virando um ortossilícico, tá? O H4SO4. Por isso que a absorção dele em solo, concentração de 96% com a absorção dele pela planta de 42,9%. Outra coisa que é interessante desse produto é a granulometria dele. Quando ele passa desse processo de termofusão, que é alta temperatura e pressão, ele quebra suas partículas e ele vai para uma partícula de 8 a 12 micras só. O estômago ele abre a 16 micras. Então, ele é um dos poucos produtos de silício que ele é absorvido pela folha. Ok? Pode passar para mim, por favor. O que é que o silício causa? Né? O silício é considerado um elemento benéfico e ele causa mitigação, redução do estresse biótico e abiótico, tá? Fazendo com que tenha aumento de crescimento e produtividade. Ele diminui o estresse hídrico, deficiência de cálcio, manganês, zinco e boro e diminui o estresse salinos. O estresse hídrico, ele consegue reduzir em período de seca porque quando ele cria essa parede amorfa, ele também se liga muito aos estômatos. Então, ele melhora a evapotranspiração dessa planta, fazendo com que ela não perca água tão rápido quanto uma planta deficiente em silício. Em encharcamentos, o processo dela é diferente. Ela faz o fechamento total desse estômago. E ela consegue respirar o mínimo possível ali para se manter também com maior resistência. Então, esse é um trabalho mais mecânico mesmo. Tá? Em relação as substâncias, né? Porque além dessa barreira mecânica, ela tem uma grande alteração de resposta química na planta, inibidores e repelentes, e geração de compostos secundários. Isso se faz, lembra quando eu falei da ligação do aminoácido, que tem que se ligar a cadeia amina com a ligação de carbono. O silício ele consegue entrar naquela ligação ali, através de uma ação chamada ciclização catalisada. E ele consegue fazer com que essa cadeia de aminoácido, que era curta, rapidamente ela se transforme num poliedro. Então, esse processo de proteossíntese, quando nós temos o silício inserido, ele se torna muito mais rápido. E isso faz com que a minha planta ela se torne menos suscetível à praga e doença, além de liberação de metabólitos secundários, como fitaloxinas, flavonoides e fenilpropanoides, entre outros. Mas esses são os mais importantes. Só para a gente ter noção, o que viria a ser fitalaxinas, né? Então, são compostos secundários que são sintetizados pelas plantas. E eles causam, dentro dessa planta, uma coisa que a gente chama de resistência ativada, né? Uma resposta principalmente em infecções, a micro-organismos físicos e químicos. Tá? Os flavonoides são pigmentos que fazem proteção não só contra produtos antioxidantes, mas também contra a luz UV. Isso também ajuda nessa mitigação do estresse hídrico. E os fenilpropanoides são antioxidantes e anti-inflamatórios. Então, é a resistência da planta, que quando ela é atacada, ela cria aquele halo amarelo. Tá? Ali tem flavonoides e tem fenilpropanoides impedindo ou tentando impedir o crescimento desse fungo ou o avanço dessa picada desse inseto. Pode passar para mim, por favor. O silício ele é o único elemento que não causa dano às plantas. Não, pode passar isso aqui. Isso aí eu já falei. Mesmo quando acumulado em grandes quantidades. Essa doutora aqui, doutora Angélica Araújo Queiroz, ela é quem trouxe muito dessas informações de silício ao meu conhecimento. Depois eu fui buscar outras coisas. E aí tem uma coisa, porque o silício ele é um grande carregador de potássio, manganês, zinco e boro. Tem estudos que mostram plantas com total ausência de zinco, que elas não se tornam deficientes desses nutrientes por conta da utilização do silício. O silício ele consegue carregar aquele zinco, aquele potássio, aquele boro, que já está ali no solo, e ele consegue deslocar isso para a planta. Então, mesmo você colocando a planta na área de teste, com estresse de zinco, ela consegue suprir essa necessidade aí através das quebras das cadeias no solo e liberação nessa planta. Pode passar para mim, por favor. Isso aqui é o que eu estava falando com vocês em relação aos flavonoides, né? Então, existe caso que o silício ele atua como um ativador de genes e sinalizador de biossíntese de compostos orgânicos de defesa em processo denominado de resistência sistêmica adquirida, né? São as fitoloxinas, os fenilpropanoides, né, e os flavonoides da vida. Então, ele entra nesse processo de resistência contra ataques bióticos, né, dando resistência a fungo e
a pragas. Né? Então, por isso que hoje, quando eu trabalho com agricultura regenerativa, assim como não abro mão, e é meu carro-chefe, antes de qualquer trabalho, até mesmo do que com biológico, eu entro com os probióticos, que são bactérias e leveduras, mas eu entro com o silício carriano. E eles têm uma sincronia, uma sinergia muito boa de trabalho, os EMs com silício. Tá? Pode passar para mim, por favor. Essa matéria aqui, ó, foi uma matéria que saiu em outubro do ano passado, tá? Eu estou meio corrido, que já está chegando a 26 minutos. E vem do Fórum de Economia Mundial, e eles dizem o seguinte, que até 2030, no mundo, a agricultura regenerativa ela pode gerar 1,4 trilhões de dólares e gerar 62 milhões de empregos. Então, isso foi do Fórum Mundial, foi após a COP27, e aí o mundo hoje ele vem caminhando. Se vocês quiserem esse artigo, ele está disponível, leiam, é um artigo muito interessante, é uma tendência mundial, né? E assim, existe 1000 coisas a serem feitas. O meu trabalho ele se baseou nesse momento nesses 3 parâmetros: uma alimentação saudável, e aí eu vou botar a inclusão do silício, os probióticos, onde eu vou revitalizar, imagine um lactobacillus do Yakult ceton para melhorar a flora intestinal, e a tecnologia de aplicação, tá? Obviamente que quando eu tenho isso aí, eu não posso pensar em eliminar de vez químico, mas eu não posso pensar em trabalhar com o que eu tenho hoje em químico. Então, controle biológico, ele será sempre fundamental, necessário e cada dia mais crescente. Espero que tenham gostado do conteúdo. Não se esqueça de comentar suas dúvidas e sugestões de novos vídeos. Além disso, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos. Obrigado!